Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Uma satisfação servir a causa do Evangelho de Jesus, contando com todos vocês que nos acompanham nesse canal, aqui no blog pessoal do Facebook, Moisés Santos, e também no YouTube, Estudos da Doutrina Espírita. Você já sabe, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, como inicia o Espiritismo com esta obra, o surgimento desta obra. Nós já estamos na terceira parte desta obra. E vamos dar continuidade hoje no capítulo 12 da Perfeição Moral, o tópico Paixões. Acompanhe comigo. Então é o capítulo 12, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Você pode acessar todos os vídeos que nós estamos aqui elaborando, desde os primeiros vídeos. Já são 155 vídeos desse curso gratuito online para você, que você acessa a qualquer momento do seu celular, do seu notebook, ou tablet, e estuda o Espiritismo conosco. Então, vamos abordar hoje o segundo tópico desse capítulo 12, que trata-se das paixões. É a pergunta 907, elaborada por Allan Kardec aos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, vamos entender o que vem a ser as paixões. Kardec está perguntando se, na sua origem, ela é substancialmente mal. E os espíritos respondem que não. A paixão está no excesso, de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, é uma nova perspectiva dessa ideia. A paixão não é algo maléfico, não é ruim na sua natureza. Ela é o princípio do móvel da ação do homem, do seu interesse, pela sua escolha, da formação da sua personalidade. Então, por exemplo, torcer por um time de futebol, ser apaixonado pela ciência, ser apaixonado por filosofia, ser apaixonado por música, por vontade de realizar criatividades nas artes. Tudo isso nos move o interesse, a paixão, a vontade. O problema é quando essa vontade é potencializada, surge o excesso, e aí do torcedor que estabelece um princípio esportivo já passa a vincular a violência. Então não é o futebol que é ruim, não é a arte que é ruim, não é a ciência que é ruim. É o uso da vontade equivocada nesse excesso de fazer do seu interesse uma ideia de supremacia, de constrangimento, de violência. Então é aí que ela se torna uma causa para o mal. O seu abuso, e não propriamente a paixão. Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, se a paixão é algo intrinsecamente para o bem, e o problema é o seu abuso, Kardec está perguntando como é que se faz para distinguir esse momento, esse limite. O Espírito faz uma comparação extraordinária com o cavalo. As paixões são como um corcel, cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então você monta cavalo, enquanto você está dominando o cavalo, ele tem utilidade. Se o cavalo passar a dominar a pessoa que está em cima dele, o risco, o perigo é grande. Então é aí que ele passa a governar e deixa de se ter o uso da razão e os abusos surgem.
Esse é o limite. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E aí vem o comentário de Allan Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, multiplica-se por 10, as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem, como consequência, um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então esse é o nosso foco, o quanto que as nossas paixões estão sendo governadas por nós, definindo nossas personalidades, nos movendo nos nossos interesses, e o quanto que isso está determinando supremacia sobre a matéria ou sobre o espírito. Então, quando a matéria prevalece, há predominância, perdemos espiritualmente. Simples assim. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então veja que os Espíritos estão dizendo que não é impossível realizar uma reforma íntima, ressignificar valores, ser uma pessoa melhor, tornar-se alguém diferente, com mais qualificação dentro do campo da religiosidade, da filosofia, da ciência, na sua profissão, dentro do seu lar. O que falta é a vontade. A vontade é uma potência do espírito, que pode ser utilizada quando se realmente temos interesse e realmente desejamos realizar. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Nós podemos contar com os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, para nos ajudar, nos assistir no êxito da superação das paixões. Se o pedir a Deus, que é o seu bom gênio, que é o mentor espiritual, ou guia espiritual, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. E aí ele relembra a questão 459, que trata lá do guia espiritual. Você pode voltar lá no vídeo sobre os espíritos superiores, que são os guias espirituais ou mentores. Nós já fizemos essa edição. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, existem circunstâncias que são mais fortes. A carne é realmente fraca? Os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Então não é porque a gente não pode, é porque nós não queremos. Porque há prazer naquela escolha, em se manter dessa forma.
que quando tivermos a vontade para realizar a superação, nós vamos conseguir. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Foi o que Jesus disse quando nos convidou a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Aqui está a alegoria, representada nessa força do uso da vontade para a superação daquilo que nós entendemos não ser bom para nós. E somente nós poderemos avaliar isso de nós mesmos. Esse é o Espiritismo, nos convidando à responsabilidade e à capacidade de superação através do exame de consciência, do conhecimento de si mesmo. E a questão 912 é a última deste tópico. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Então, Kardec já fez essa pergunta falando sobre o limite entre divisar a paixão como sendo governada e o seu prejuízo quando ela passa a governar. Qual o limite disso? E nós vimos que é quando nós sabemos que estamos abusando, se excedendo, e a matéria está sobrepondo-se ao espírito. E agora ele pergunta como combater, então, essa natureza corpórea. E os que respondem: praticar a abnegação. A abnegação é o dar de si mesmo, é de se ocupar com o bem, dar a energia, dar o seu tempo, dar aquilo que nós possamos oferecer de nós mesmos. Isso não é material. É um ouvido que se empresta a alguém para organizar seu pensamento. É o pensar no outro. É participar de uma campanha de assistência social. É ser voluntário no trabalho do bem. Sempre pensando em ser útil e realizar a caridade. Isso é abnegação. Então, cada vez mais, nós vamos buscando esses recursos libertadores que nos proporcionam plenitude, saúde, que nos dão entendimento para realizarmos o uso da nossa vontade, dos nossos potenciais e espírito, para superarmos as condições de escolhas equivocadas, dos abusos e excessos, vivendo plenamente o Evangelho de Jesus em nossas vidas, lendo essas respostas de seus mensageiros hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.